Se você pega o H2, que é o gás hidrogênio, e reage com o O2, que é o gás do oxigênio, você irá produzir H2O, que é a substância conhecida como água. No mundo, você não pode desaparecer com nenhum átomo numa reação química, tá? Então você só vai precisar de um oxigênio para cada molécula de água. Então onde vai parar o outro oxigênio? Bom, na realidade, você vai usar 2 moléculas de H2 para cada molécula de oxigênio. Vai formar 2 moléculas de água. Essa é a proporção mínima para essa reação acontecer. Senão vai sobrar. Agora, não se assuste, porque reações nunca ocorrem só com uma molécula e outra. Isso seria até impossível, porque não haveria como as moléculas se chocarem. Tem que haver trilhões, 4 trilhões, 5 bilhões de moléculas de cada lado para ver o choque, para ver reação. Porque para ver reação química tem que haver choque entre moléculas. As moléculas têm que se bater, até a ligação quebrar. A hora que a ligação quebrar, aí elas se juntam de outro jeito. Mas isso aqui é conhecido como lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Veja, não se perdeu nenhum átomo aqui. O nome disso é balanceamento de uma reação. 2 moléculas reagem com uma molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de água. 200 reagem com 100. 2 milhões reagem com 1 milhão. E aí na química nós chegamos, inclusive, num tema que é o mol. Mol é um número bem grande de moléculas. Mais ou menos 600 sextilhões de moléculas. E aí eu falo em termos de mol. 2 mol reage com 1 mol. Exemplo agora de decomposição. Decomposição é o contrário da formação. A decomposição, por exemplo, se eu pego a molécula de água, passo a eletricidade sobre ela, ela vai se quebrar em H2 mais O2. Tá? E aí, para dar a proporção, 2 moléculas de água tem que formar 2 moléculas de H2 e 1 molécula de O2. E aí, por fim, seria um deslocamento. A reação de deslocamento também é conhecida como simples troca. O sódio metálico é uma substância super explosiva. Na verdade, na água ele já explode, tão perigoso que ele é. Mas vamos supor que nós jogássemos ele no HCl. Veja, as substâncias da família UA, nós veremos agora no vídeo aqui, tá? Elas explodem diante da água. Se você jogar ela num ácido, a coisa piora. Olha o que vai acontecer. O sódio, ele vai atacar o cátion, tá? Da outra substância. Nessas reações, você tem que verificar se o cara que está sozinho é metal ou ametal. Nesse caso é um metal. Os ametais atacam os ânions, mas o metal ataca o cátion. E ele vai atacar se ele aguentar. Não é qualquer metal que vai atacar o HCl. Por exemplo, o ouro, ele resiste ao ácido clorídrico. Por quê? Porque ele não consegue, na verdade, atacar o HCl. Tem que ter reatividade para isso, é uma fila. A fila de reatividade dos metais. Agora o sódio, como todo elemento de família 1A, ele ataca de maneira muito forte. Eles, metais da família 1A, são os metais mais reativos que existem. Então o sódio vai, ataca, vai formar NaCl. E o H, o que é que vai acontecer com ele? Bom. Ele vai se soltar. Ele vai levar um pé na bunda. Alguns átomos nunca ficam sozinhos, e um deles é o H. Quem são os átomos que nunca ficam sozinhos? Olha, aquela frase da eletronegatividade, ela traz eles. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Os caras dessa frase são os caras que nunca ficam sozinhos, sempre que vão ficar sozinhos se unem com outro parceiro do mesmo tipo. Tirando o S, o C e o P dessa frase, todos ficam de 2 em 2. Isso é fácil lembrar. Quem é que não tem 2 mundiais? O Esporte Clube Palmeiras. Se fuder. Então, o H, quando leva o pé na bunda e fica sozinho, ele logo se une com outro H, vira H2. E aí, para você falar, mas peraí, como é que vai formar 2 H? Lógico que eu preciso ter 2 HCl. Pô, mas e o outro Cl? É lógico que eu vou precisar de 2 Na, 2 HCl para formar 2 NaCl, para bater as coisas. Isso que a gente chama de balanceamento de uma reação. Quando você era pequeno, você fazia o balanceamento no parquinho. Agora você vai fazer com as reações químicas. E o cloro? Olha o cloro. O cloro já foi usado em guerra. Aquilo que você usa em casa não é cloro, é hipoclorito, é ácido hipocloroso. Agora o cloro mesmo é um gás venenoso. O que acontece com o cloro? Por exemplo, se ele se encontrar, tá, com o iodeto de sódio, ele vai atacar, como ele é um ametal, ele vai atacar o ânion
ele vai conseguir deslocar o iodo, ele vai formar NaCl e o iodo ficando sozinho, você vai verificar lá se ele é do tipo que fica de 2 em 2 e ele é. Então, isso são reações de deslocamento. Essas são as reações químicas que existem. O que vai acontecer agora, olha só, nesse pote aqui, para finalizar então essa explicação, nesse pote eu tenho HCl onde eu pinguei um pouco de fenolftaleína. Então, no meio ácido, a fenolftaleína ela deixa o meio branco ou incolor. Agora eu vou jogar uma base aqui para neutralizar o ácido. Olha o que vai acontecer. Você viu que no que eu joguei a base, a fenolftaleína indicou que tinha base, mas a base reagiu, já desapareceu a cor rosa. Tá? Agora eu vou jogando mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando base e a base está neutralizando o ácido. Tá? Mas ainda tem ácido aqui. A base reagiu, o que deu para ela reagir, e ainda sobrou ácido. Vou jogar mais base aqui. Você vê que a base tenta aparecer, mas tem muito ácido aqui. Ela não conseguiu reagir com todo esse ácido. Isso é uma coisa que a gente faz em laboratório para verificar quanto tinha de ácido numa solução. Vou jogando a base e vou medindo com a bureta, né? Um instrumento chamado bureta, eu vou medindo quanto que eu gastei de base. Depois eu tenho meus cálculos. Se eu gastei tanto da base, eu sei quanto que eu gastei do ácido, porque eles reagem em proporção definida. Então, olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Tem bastante ácido aqui, ó, porque a minha base, veja, lógico que no laboratório eu não ia jogar a olho, eu ia usar a bureta, ia saber exatamente quantos ml de base eu usei. É o experimento da titulação. Eu consigo descobrir quanto eu tinha de ácido sabendo quanto eu gastei de base, porque a hora que a base neutralizar totalmente o ácido, o meio vai ficar rosa, porque aqui tem um indicador, alguém que vai me dizer, olha, se o meio não tiver mais a presença da acidez, o meio agora estará básico. E daí surge o conceito também de pH. O pH é uma medida que vai de 0 a 14. Se o pH for 7, eu tenho um meio neutro. Abaixo de 7, um meio ácido. E acima de 7, um meio básico. Então, quando o meio fica básico, é porque o pH dessa solução está acima de 7. Repare. Realmente está levemente básico aqui. Aqui eu tenho a presença em maior quantidade da espécie OH-. O que é um meio ser básico? É ele ter a presença de OH. Quer dizer, você está com acidez, você quer neutralizar a acidez, está com acidez de estômago, comeu alguma coisa que gerou muito HCl para digestão, daí precisou de muito HCl, seu corpo produziu muito, mas daí te deu acidez. Você toma, por exemplo, leite de magnésia, que traz o quê? Íons OH-. Tem um que é mais gostoso de tomar, mais caro, hidróxido de alumínio. Você toma ele, que vai adicionar o quê? OH-. Qual que é o objetivo? OH- ataca o H+. É assim que se neutraliza a acidez. Caiu um caminhão na pista, o bombeiro chega, é ácido sulfúrico, ele vai jogar em cima. Uma substância que joga ela em cima, OH-. Há outras maneiras de você atacar o H+, e neutralizar ele e acabar com a acidez. Mas hoje eu estou falando aqui da seguinte maneira. O OH- se encontrar o H+, gera água. Então aqui está, isso é a reação mais importante da química. Ácido mais base dá sal e água. Vou deixar um outro card no final, para aula sobre ácidos e bases. Falando detalhadamente aí desses dois casos. Dessas duas funções inorgânicas que são as principais. E por último, vou lembrar uma coisa a vocês. O cara vai estudando química, vai se aperfeiçoando, né? Vai crescendo na química, vai indo para a faculdade, e a hora que o cara vai indo para o nível mais avançado na química, ele vai aprender que nem todo ácido libera H+, nem toda base libera OH-. Essa é a primeira visão do assunto, que na realidade isso é o que chamamos de ácido de arrênios e base de arrênios. Então existem outras coisas que não liberam H+, e tornam o ambiente ácido, tem. Mas o que é isso? Então é a coisa que daí quando você vai para a faculdade você amplia a visão. Tá? Então o que você aprende no ensino médio? A gente fala que é ácido e base. Na verdade é o ácido de arrênios e a base de arrênios. Então na faculdade você aprende que existe o ácido de Bronsted-Lowry e a base de Bronsted-Lowry. Você aprende também que existem os ácidos de Lewis e as bases de Lewis. Daí já é um outro conceito. Então só lembrando que aqui, quando a gente fala até a faculdade, né, até o cursinho, até o vestibular, toda vez que você ouve falar de ácido, é uma abreviação. Na verdade, você está falando de um ácido de arrênios.
Então na química existe isso. Tá? Mas o que vocês aprendem aqui, você pode chamar de ácido e base, porque é assim que a gente chama. Quando a gente está se referindo aos ácidos e bases mais tradicionais, a gente só fala a palavra ácido e a palavra base. Então, finalizamos aqui esse experimento. Aqui nós